Dia, oitavo ano, tudo bem? Professor Lucas, mais uma semana de atividades para a gente poder terminando aí o nosso bimestre de estudo. Eu queria lembrar, pessoal, que quando eu coloco lá, tem muitos alunos perguntando, quando eu coloco lá para consultar o caderno de atividades, pessoal, mas que caderno é esse? Então vamos lá. No primeiro mês, o governo ofereceu o PET. As semanas que faltaram, os professores fizeram atividades complementares. Esse é o que a gente chama de caderno de atividades. Bom, esse aqui, ó, eu já coloquei no grupo, tá lá no Conexão Escola também, então você pode ir passando e olhando, tá certo? Nós estamos agora na semana 3 das atividades complementares, que é esta aqui. Então, esta semana, principalmente, é muito importante que você faça a leitura desses textos. Sem a leitura desses textos, pessoal, vai ser praticamente impossível você responder a essa atividade, tá certo? Essa atividade vai falar um pouco, completando um pouco o PET, das sociedades africanas. Gente, a história da África é belíssima. Os mitos, as sociedades tecnológicas, as construções, a gente vê, por exemplo, as pirâmides lá do Egito, né? Que coisa maravilhosa. Então, as sociedades africanas, elas são muito interessantes. E é muito interessante ver a forma de vida, a forma de religiosidade e as tradições culturais da África. Então, é bom a gente conhecer um pouquinho, porque, afinal de contas, o Brasil é uma grande parte da África, né? Com os escravos que para cá foram trazidos, nós ficamos uma sociedade muito enculturada com a sociedade africana. Conhecer a África, então, é conhecer um pouco de nós mesmos. Então, tem um texto, é um pouco longo o texto, tá? De algumas civilizações africanas. Então, não esqueça de ler, tá bom? Eu coloquei também um vídeo, que está, acho que no formulário, e também alguns textos. Se você quiser aprofundar um pouco nesse assunto, vai ser bem interessante, tá? Para você conhecer um pouco mais. Combinado? Então, vamos lá para o formulário da semana. Terceira semana, atividade complementar, oitavo ano. Bom, tá aí um vídeo, os africanos, raízes do Brasil, um vídeo pequeno. Eu sempre tenho colocado vídeos bem curtos para poder dar tempo de você ver sem mais dificuldades, tá bom? Então você vai ver esse texto e essa atividade dessa semana, ela é uma atividade praticamente de respostas pessoais. A primeira questão vai perguntar se você já tinha ouvido falar dessas belezas, da grandeza dessas sociedades africanas. No texto tem várias delas. Eu queria que você escrevesse o nome das sociedades que estão lá no texto e escrever à frente delas o que mais te chamou atenção em cada uma delas. Então, sem ler o texto, pessoal, não tem jeito, tá? Você vai precisar ler mesmo. E é bom ler, tá? Não é ruim, não. Número 2, eu queria fazer uma reflexão, e aqui é uma questão pessoal mesmo. Você já reparou que quase nunca se fala da África, seja na escola, na TV, nos filmes? Será por quê? Geralmente, quando aborda a África, quando a gente vê alguma coisa da África, é algo puxando para o sentido negativo, a pobreza social, um pouco às vezes como piada, como comédia. A gente nunca vê a África, ou raramente vê a África retratada como um continente belo, como civilizações organizadas que tiveram no passado, e os países, os conflitos que nós temos hoje. A África é hoje um país que tem vários conflitos étnicos, e nós vamos estudar isso ao longo do ano. Não preocupa não, tá? Então eu queria que você fizesse essa reflexão, pensando, será por quê? Né? Visto que o Brasil é profundamente marcado pela presença da cultura africana, será por que tudo que acontece na África é assim tão ignorado? Né? Para a gente poder pensar um pouquinho e não fazer um vídeo muito longo, quando a gente vê, por exemplo, um atentado num país europeu, um atirador, um atentado terrorista que matou lá 5 pessoas na Bélgica, aquilo vira uma repercussão internacional. Não estou dizendo que não deveria ser, mas vira uma repercussão imensa, né? E assim, ganha um destaque nos jornais, na imprensa de uma certa forma, muito grande. Agora, quando acontece na África um atentado muito parecido que mata 100, 200, 300, como já aconteceram vários atentados na África, a imprensa fala umas 2 linhas: aconteceu um atentado na África, tantos mortos, ponto. Então, por que a África é tão ignorada? Eu acho que é uma questão da gente pensar um pouco mais globalmente, que afinal de contas, o que acontece no lugar do planeta influencia o planeta inteiro. Correto? Bom, aí a terceira questão, você escolhe só um, dos nomes dos governantes africanos antigos. Pesquise sobre ele, fale um pouco sobre a sua figura, tá bom? No texto tem algumas indicações. É isso, pessoal, para essa semana. Grande abraço e até semana que vem.